Boa tarde, amigos. Eu sou a Janete, da Associação Espírita Lauro Machado, e venho mais uma quarta-feira fazer o plantão de oração. Pedimos a Deus Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, que possa estar conosco na tarde de hoje, nos intuindo com muito carinho, muito amor e muita luz. Para dar início, nós vamos ler Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje é a 42, a página 101. Pouco por um pouco. Escolhendo antes ser maltratado por o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo. Nessa passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro e por um pouco o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que se pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhantes percepções, diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apresentada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco do clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de tantos o perseguiram, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra de que aí permanece por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforta-te na tristeza, trabalhando sem cessar, na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Então, meus amigos, aí a lição fala sobre o tempo. E quem é que dá o tempo para nós? Deus, nosso Pai, que nos dá esse tempo de vivência aqui na Terra. Ele nos dá o tempo que é a reencarnação. Então, é a oportunidade que nós temos de vir fazer o nosso melhor, crescermos, evoluirmos, reconhecer que nós temos que aprender com tudo que nós passamos aqui por pouco tempo. Há pouco tempo em relação à eternidade. Então, a encarnação é o tempo que Deus nos dá, que nos dá a oportunidade de crescermos. E o que nós fazemos com o nosso tempo? Nós desperdiçamos o nosso tempo em bobagens e sempre reclamamos: nossa, não dá tempo para isso, não dá tempo para aquilo. Porque o nosso tempo, quantas vezes nós deixamos de fazer algo para nós, para alguém, porque a gente fala que não tem tempo.
Mas o que nós fazemos com o nosso tempo? Aí temos coragem de falar, nossa, o dia passou e o tempo, eu precisava de mais 24 horas. Mas se nós não sabemos nem cuidar e nem aproveitar esse tempo que nós temos de 24 horas, não saberíamos aproveitar 48, 72, se fosse num dia só. Que todo dia nasce a oportunidade, todo dia amanhece um dia para que a gente tenha tempo, para que a gente faça o nosso melhor. E esse tempo nós desperdiçamos. Deus nos coloca esse tempo para nós aqui como se fosse uma lancheira. Lancheira, modo de dizer, né? Porque no meu tempo era lancheira, hoje não existe mais a lancheira. Mas coloca dentro de um recipiente todo o nosso lanche, tudo que nós precisamos para alimentarmos naquele dia. E que nós fazemos? Pegamos, abrimos, amanhecemos e aproveitamos daquele recipiente onde encontra-se todo o nosso alimento. Alguns nós comemos, nós administramos, outros nós deixamos, outros nós jogamos fora. E todos os dias tem esse lugar aonde está o nosso alimento. E nós abrimos com o amanhecer. E o que nós fazemos? Usamos o mínimo, não utilizamos o necessário. E o dia que a gente desencarnar, deixar aqui, e nós vamos chegar lá como desnutrido. Desnutrido do quê? Do alimento espiritual. De tudo que Deus nos deu e que nós não aproveitamos. Então lá dentro dessa caixinha, desse recipiente, tem lá paciência, carinho, abnegação, simplicidade, benevolência, paciência, felicidade, tristeza. E o que nós fazemos? Utilizamos algumas, muitas vezes, da tristeza. Porque muitas vezes nós estamos, naquele dia, utilizando coisas que nem era necessário, mas nós gostamos de sofrer. Então a gente passa o dia todo sofrendo com alguma coisa que aconteceu, algo que vai acontecer, porque somos ansiosos, somos pessoas que guardamos as coisas na nossa cabeça, deixa com que vai ficando, vai crescendo, algo que nem é necessário. E tanta ansiedade, e tanta gente achar que vai acontecer coisa ruim, ao contrário de estar com esperança de que hoje nós estamos passando uma dificuldade, um problema, uma doença, uma tristeza, mas que amanhã vai melhorar. Não, nós sofremos já antecipadamente o dia de amanhã. Então nós aproveitamos o nosso tempo? Não. E vivemos dizendo que a gente não tem tempo. Bom, nós não temos tempo para nós, para nos conhecermos. Porque se nós chegarmos do outro lado desnutrido, é o nosso tempo, não é o tempo do amigo, não é o tempo do marido, do filho, é o nosso tempo. O nosso tempo que nós não utilizamos adequadamente. Porque aqui nós temos mania de cuidar do tempo dos outros. Achar que o outro não fez, que o outro deixou, que o outro.
não respeitamos o tempo do outro e muitas vezes não respeitamos o nosso tempo. Nós temos que aproveitar. A internet é excelente para tudo, tudo que nós podemos fazer, podemos nos comunicar, excelente. Mas quanto tempo as pessoas levam usando a internet para nada, nada que acrescenta na sua vida. Quanto a televisão é boa para distração, mas quanto tempo é dado a ela que não traz nada de crescimento. Então, nós fazemos nosso tempo o que nós queremos. Então, nós não podemos reclamar que nós não temos tempo. Nós temos tempo, sim. Nós temos tempo. E nós temos que aproveitar, porque esse tempo é pouco perante a eternidade. E nós temos que utilizar a melhor maneira possível. Porque nós podemos ter um tempo de 2 horas, 4 horas, 2 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Não sabemos. Só Deus pertence a saber do nosso tempo. Então, se nós temos o tempo, e esse tempo é pouco, vamos aproveitar para crescer, para ser melhor, para ter aquele alimento que está lá do nosso dia, sermos a melhor esposa, o melhor marido, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor amigo, o melhor companheiro. Tentar, porque todo o tempo que nós utilizamos é em benefício a nós e não do outro. Mas vamos respeitar o outro também. Então nós precisamos fazer com que o nosso tempo, de pouco que nós temos, o muito da eternidade, o muito quando a gente retornar para a pátria espiritual. Vamos ser mais caridosos, benevolentes, pacientes. Porque esse tempo, quando Paulo aqui, ele fala na lição, é muito interessante o tempo que Paulo fala aqui na lição. Ele diz, Paulo não se animou a descansar por um pouco depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Então ele não desanimou do tempo que ele tinha, ele usou o tempo posterior, após o encontro do Mestre, dele com o Mestre, para deixar-nos as suas lições, os seus exemplos. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiram, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Jesus, o tempo de Jesus foi utilizado para deixar-nos os seus ensinamentos, os ensinamentos de amor. Então, é indispensável colocar o cérebro e o coração exemplo de quantos souberam glorificar a sua passagem por aqui. E aqui na lição também diz: meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco, que somos nós, aqui na terra. De tempo, modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar, na extensão do bem,
porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito da felicidade e ou de sofrimento. Então, nada é eterno, nosso sofrimento não é eterno, é por pouco tempo. Como também a nossa felicidade também não é eterna, é por pouco tempo. Os nossos problemas não são eternos, são por pouco tempo. Vamos acreditar, vamos ter esperança, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos exemplificar para que esse pouco tempo que nós temos aqui, com essa roupagem, com esse tempo de experiência aqui, levarmos o melhor, para que possamos ter um tempo, muito tempo além. Vamos refletir na tarde de hoje sobre o tempo. O que é o tempo? Como podemos usar o tempo? Como devemos usar o tempo? Porque tudo que fazemos depende do tempo. Tudo, né? Desde que a gente levanta, na hora que nós vamos dormir, na hora que nós estamos adormecidos, de acordo com o tempo. Graças a Deus, e vamos refletir. Graças a Deus. Nesse momento, vamos fazer a nossa prece de Cáritas, para que nós possamos iniciar. Não esquecendo, meus amigos, de pegar a sua água, deixar a sua água no copo, nas jarrinhas. Escrever os nomes das pessoas que nós queremos prece. Vamos nesse momento dizendo: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Graças a Deus. E na tarde de hoje, pedindo a espiritualidade, aos mentores de luz, às equipes da fluidificação das águas, para que elas, com o auxílio de Bezerra de Menezes e suas equipes, possam colocar o lenitivo nas caixas de água de todas as nossas casas, que possa levar lá o remedinho necessário para os nossos males físicos e espirituais, que possa levar nas caixas de água de toda a região de Francisco Morato, que possa levar nas caixas de água todos os hospitais, instituições, cadeias, creches, residências, que lá seja colocado o remedinho necessário para que nós possamos ter a oportunidade de melhorar. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos finalmente
nas nossas vibrações com essa luz, com essa paz, com essa tranquilidade, que podemos dizer que estamos vibrando com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor para as emergências do plantão de oração, para a caixinha azul dos encarnados que se encontra na nossa casa, para a caixinha que são os nomes dos desencarnados, que Deus, nosso Pai, possam deixar que esses espíritos amigos, que esses nossos irmãos recebam lá, do outro lado da vida, tudo que é necessário para o seu aprimoramento espiritual. Vamos pedindo para a higienização do lar, para o caderno dos dependentes químicos, pelas nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, seja também por qualquer lugares das redes que nos seguem. Pedimos também para os nossos assistidos, para os nossos trabalhadores, para os nossos alunos que estão conosco todas as quartas-feiras, que Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, estejam com eles todos os dias, ajudando, iluminando, protegendo e sustentando. Que Ele possa trazer para as nossas vidas muita luz. Agradecemos toda a espiritualidade, os medicamentos espirituais e físicos que nós estamos recebendo nesse momento de muita luz. Onde estivermos, seja no trabalho, seja em casa, seja nas conduções, sejam em qualquer lugar, que nós possamos receber nesse momento todo o amparo, toda a luz, toda essa energia positiva e maravilhosa que estamos recebendo. Agradecemos a todos, agradecemos a oportunidade, meu Pai, meu Jesus, de estar aqui, todos nós, em seu nome. E para encerrar, vamos nesse momento dizer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a